E envolvidos que estamos, como finaliza a melodia da música, e na vivência do amor que o equilíbrio está, vamos buscar nos envolver, agradecermos a oportunidade de estarmos aqui, serenando os nossos corações, os nossos pensamentos, e elevar nosso pensamento ao Pai, rogando todo auxílio e amparo para esta noite, que envolva cada um de nós a este evento maravilhoso, que durante toda esta semana nos trouxe grande aprendizado. Rogando ao nosso palestrante desta noite, Adilson Mota, que ele seja envolvido e intuído, e que possamos aprender mais, para assim auxiliar mais ao nosso próximo. Mestre amado Jesus, equipe espiritual que está conosco, que nos envolve e nos coordena, agradecemos imensamente pelo trabalho, e que possamos estarmos sempre focados no auxílio nosso e do nosso próximo. Esteja conosco, Mestre amado, hoje e por todo sempre. Que assim seja. E neste momento, vamos convidar o nosso palestrante da noite, nosso querido amigo Adilson Mota. Boa noite, Adilson. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite a todos que estão assistindo o terceiro M. Boa noite, seja muito bem-vindo. Vou apresentar Adilson, que está todo o pessoal aí, que a grande maioria já conhece, mas vamos falar um pouquinho dele. Adilson Mota é de Aracaju, Sergipe. Ele é formado em administração de empresas e psicologia. É um grande estudioso e praticante do magnetismo. É editor do jornal Vórtice, jornal sobre magnetismo, autor do livro Saúde e Doença, o Pensamento Espírita. É também palestrante, coordenador de reunião sonambúlica, além de ser um dos coordenadores do Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. Então, Adilson, de novo, seja bem-vindo. Desejo que você tenha um excelente trabalho. E agora eu passo a palavra para você. Obrigado, Neiva. Obrigado, primeiramente, pelo convite que nos fizeram para participar deste evento que tem como objetivo disseminar o gosto sério pelos estudos do magnetismo aliado ao espiritismo, espalhando sementes de conhecimento, que com certeza, como disse Jesus, frutificarão depois, germinarão, gerando 30, 60 ou 100 em outros, de acordo com a predisposição do solo fértil da mente e do coração de cada um que está assistindo. Que essas sementes possam ser multiplicadas e que gerem bastante frutos aí de conhecimento para todos. Nós vamos falar sobre o sonambulismo magnético. Começar mostrando uma situação que é relativamente comum nas salas de passe. Ao terminar de aplicar um passe, a gente verifica que a pessoa que estava ali recebendo o passe, ela está desacordada, está numa espécie de transe. Ela não fala, não reage, ela está inerte. E como nós lidaríamos com essa situação? Como nós classificaríamos essa situação? Para alguns, isso seria mediunidade, outros chamariam isso de desdobramento, e ainda outros chamariam isso de obsessão. A maioria iria chamar logo o coordenador para que ele fosse lidar com aquela situação. Vem cá resolver o problema aqui, ó, que eu não sei o que fazer, não. Vem aqui e resolva você. É interessante como a gente percebe que muitos espíritas, muitos de nós, diagnosticamos obsessão com muita rapidez e com muita facilidade. Esquecemos que a obsessão é uma doença psíquica, ou uma doença espiritual. E para se diagnosticar uma doença, é preciso se analisar todos os sinais, todos os sintomas, para que a gente possa estar certo do diagnóstico a ser desferido. Então, muita gente se apressa bastante para diagnosticar e enxergar em tudo que vê
a obsessão. Como é que Allan Kardec faria? Eu penso, conhecendo pelos escritos, por tudo aquilo que Kardec deixou escrito para nós, que ele não seria tão rápido assim no julgamento. Ele observaria primeiro, analisaria cada sinal para depois dar um veredito. É assim que nós deveremos proceder diante de toda e qualquer fenomenologia que a gente se depare. Como eu disse, eu citei 3 possibilidades, mas esse fenômeno pode simbolizar, representar um 4º fenômeno, que seria o sonambulismo. Os magnetizadores clássicos, eles lidavam com esse tipo de fenômeno com muita facilidade, com muita naturalidade. Por quê? Porque conheciam, e como eles conheciam, eles tinham confiança, eles sabiam como lidar com a situação. Uma certa vez eu fui convidado a visitar uma instituição espírita, aqui mesmo em Aracaju, onde uma jovem, todas as vezes que recebia o passe, quando terminava o passe, ela não conseguia caminhar, porque as pernas ficavam rígidas, e ela não conseguia se mexer. E, mais uma vez, taxaram ela de obsediada, achavam que aquilo era uma obsessão, que era o obsessor que tomava conta dela assim que o passe terminava. E aí me chamaram para que eu pudesse ver de perto o fenômeno e o que poderia ser feito. Chegamos lá, observamos, ela recebeu o passe, e quando o passe foi terminado, ela realmente não conseguia levantar da cadeira para caminhar, as pernas estavam enrijecidas. E analisando o fenômeno, percebemos facilmente que aquilo se tratava de uma catalepsia. Fenômeno descrito por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. A jovem ela era cataléptica. O contato com o fluido magnético lhe colocava nessa situação. No momento em que ela estava recebendo o passe de olhos fechados, concentrada, isso facilitava que o fluido magnético desenvolvesse nela aquele fenômeno de catalepsia. Durante o passe, enquanto ela recebia o passe, percebi que as pessoas, os outros passistas, permaneciam ao redor dela, todos direcionando fluidos para ela, como que fossem fluidos de proteção, para que aquele fenômeno não acontecesse com ela novamente. E a primeira coisa que fizemos foi, baixem as mãos e não doem mais fluidos para ela, porque é justamente esses fluidos que estão realizando o fenômeno da catalepsia, e não o inverso. O fenômeno cataléptico é um fenômeno magnético, então ele se alimenta de fluido. Quanto mais você doa o fluido, mais desenvolve o fenômeno na jovem. Pedi que a passista que estava atendendo a ela, que lhe aplicasse passes dispersivos ao longo de todo o corpo, principalmente ao longo dos membros inferiores, de modo que, terminado isso, esse processo, ela se levantou normalmente e voltou a caminhar. Ou seja, estava desfeito o processo de catalepsia através dos passos de dispersão. A concentração fluídica desenvolvia a catalepsia e a dispersão fluídica fazia com que os fluidos dispersados, a jovem voltasse à normalidade e saísse da catalepsia. Muita gente disse que gostaria de experimentar o sonambulismo. Eu já ouvi isso de diversos magnetizadores, como também de diversas pessoas que demonstraram a possibilidade de serem sonâmbulos. Mas a maioria tem medo. Tem medo de experimentar. Muitos têm medo de que o sonâmbulo entre no estado de transe e depois não retorne ao corpo físico ou tenha dificuldades para retornar ao corpo físico. Mas na prática a gente vê que essa dificuldade ela é infundada, esse pensamento é infundado. Não existe essa possibilidade. Ela é muito remota, muito difícil de acontecer. Raramente aconteceria com o sonâmbulo. Porque no momento em que o sonâmbulo, que o magnetizador magnetiza esse sonâmbulo, que ele emancipa-se do seu corpo físico, produzindo o fenômeno do sonambulismo magnético, no momento em que cessa esse fluido que ele foi cedido pelo magnetizador, a tendência é que ele saia do fenômeno do sonambulismo e retorne ao seu corpo físico, retomando ao estado de vigília.
Então, esse medo de que o sonâmbulo venha a desencarnar ou tenha dificuldades para voltar ao corpo físico, ele é infundado. Apesar de que pode vir a acontecer, mas no estado de êxtase, que é um estado de sonambulismo muito mais avançado e aprofundado, onde, como diziam os magnetizadores clássicos, bem como Allan Kardec, o estático está ligado ao seu corpo físico apenas por um fio, que qualquer abalo maior pode romper e ele chegar a desencarnar. Mas isso é no estado de êxtase. Mesmo assim, não significa que não possamos experimentar a fenomenologia estática. Sim, com todos os cuidados necessários. Como disse Allan Kardec, referindo-se à mediunidade no Livro dos Médiuns. Comece pela teoria, comece estudando para conhecer todo o fenômeno, e depois passe à prática, experimentar na prática, porque aí você já conhece pelo menos os percalços que pode se debater, e assim você terá melhores condições para superar as dificuldades ou qualquer sobressalto que venha a acontecer durante a fenomenologia. Apesar de que, na prática, a gente nunca está preparado 100% para tudo que pode acontecer. Como certa feita, experimentando com a sonâmbula, ao terminarmos o trabalho, eu perguntar se ela já poderia retornar ao corpo físico, ela disse que não ia voltar. Ela não queria sair daquele estado que ela se encontrava, de muita leveza, ela se sentia muito leve, se sentia um bem-estar muito grande. Ela não queria voltar para a densidade do corpo físico e para a sua vida, que naquela ocasião estava cheia de problemas familiares, de saúde, financeiros. Ela não queria voltar para encarar os problemas da sua vida material. Como foi a primeira vez que isso aconteceu conosco, só tivemos um certo choque no início, mas depois respiramos fundo e começamos a conversar com ela. Por que você não quer voltar? E ela disse, porque eu vou voltar para os meus problemas, aqui está muito bom, eu me sinto muito leve, muito tranquila aqui, então eu não quero voltar para os meus problemas. Então comecei a conversar com ela, mostrando que ela tinha uma família, que ela tinha amigos, que ela não estava enfrentando os problemas sozinha, que nós estávamos com ela para ajudarmos a atravessar aqueles momentos difíceis que ela vinha atravessando. Que ela confiasse em Deus, que tudo ela iria superar, mas que ela não poderia permanecer no mundo espiritual, porque isso seria considerado suicídio, e ela sofreria as consequências disso. Nada garantia que, desencarnando daquela forma, ela iria permanecer naquela mesma situação tão agradável que estava naquele momento. Que o melhor de tudo era voltar para o corpo físico e enfrentar com coragem, com fé, as dificuldades que ela vinha enfrentar. E que nós estávamos dispostos a ajudá-la a superar tudo aquilo. Então, aos poucos, ela retornou ao corpo físico e nunca mais ela teve passamos com ela uma outra situação dessa natureza. Tem uma pesquisa que foi realizada pelo Ernesto Botzano, gostaria de mostrar para vocês, de falar para vocês, mais ou menos lá pelos idos de 1930, as primeiras décadas do século XX, o Ernesto Botzano ele foi convidado a participar de um congresso internacional espírita que iria ser realizado na Escócia. Nesse congresso, ele deveria apresentar uma solução para a seguinte questão: animismo ou espiritismo? Qual dos dois explica a totalidade dos fatos? E Botzano, reunindo os mais de 40 anos ininterruptos de estudos profundos a respeito de toda a fenomenologia espírita, ele responde assim: nenhum dos dois logra sozinho explicar a totalidade dos fatos. Isso porque tanto existem fenômenos espíritas, ou seja, produzidos pelos espíritos, como existem fenômenos anímicos, produzidos pela própria alma do sensitivo, que nesse caso não agiria como um médium, mas como um sensitivo, um paranormal, como se diria na parapsicologia, na atualidade. E ele ainda cita uma estatística. Diz ele que, observando, durante as 4 décadas de estudos,
todas as manifestações fenomênicas, ele chegou a constatar que apenas 40% dos fenômenos eram realizados por espíritos desencarnados. 40% apenas. Os outros 60% dos fenômenos eram manifestações mediúnicas de vivos ou eram fenômenos anímicos produzidos pela mente do sensitivo. Ou seja, 60%, mais da metade. É um percentual bastante grande. Acredito que hoje talvez seja até um pouco maior essa diferença, à medida que o ser humano vai se desenvolvendo e sua organização física e perispiritual vai se tornando mais sensível, ele se torna mais propenso às manifestações mediúnicas, mas principalmente anímicas, porque são mais fáceis de serem realizadas, ou as primeiras a serem realizadas, como porta de chegada para o desenvolvimento posterior de uma mediunidade, vamos dizer assim. Por que nós não temos, por que nós deixamos de lado esse largo percentual de fenômenos anímicos, aqueles que Allan Kardec chamou de fenômenos de emancipação da alma? Por que nós nos dedicamos tanto ao estudo da mediunidade e deixamos de lado toda a fenomenologia anímica ou de emancipação da alma, como sendo algo ou que não existe mais ou algo que é de menor importância? Sendo algo que tem um percentual de realização, de manifestação tão elevado, não seria algo importante o suficiente para nós nos dedicarmos mais nas casas espíritas a pelo menos estudar e conhecer teoricamente esses fenômenos, para não confundirmos com mediunidade ou com obsessão? Qual a lógica do que o Espiritismo nos apresenta? A lógica de hoje está escrito no livro de fulano de tal, portanto é verdade. Fulano disse que é assim, então é verdade. Fulano disse que isso é assim, Ciclano falou no congresso tal, no seminário tal, Adilson disse que é assim, então é. É essa a lógica do Espiritismo? Essa é a nossa lógica, a lógica dos espíritas, do movimento espírita. Mas não era a lógica do Espiritismo, nem a de Allan Kardec. A lógica para Allan Kardec que nós deveríamos aplicar aos fenômenos e a todo o conhecimento espírita era a de análise do conteúdo, e não pelo fato simplesmente de que foi escrito por alguém, está em algum livro, ou foi dito em alguma palestra ou seminário. O fato de estar num livro, ou ter sido dito para alguém, não configura aquilo como sendo uma verdade. Venha de quem vier, seja qual for o espírito ou o espírita, autor daquela fala ou daquela escrita. A lógica que Allan Kardec apontava para que nós deveríamos seguir, e a lógica seguida por toda e qualquer ciência, é a análise do conteúdo, para verificar se o conteúdo está dentro da lógica e da razão, para que nós possamos tomá-lo como uma verdade, ou, no máximo, como uma hipótese. Lembro que no livro A Gênese tem uma mensagem bastante longa do espírito Galileu Galilei. Olha, que não é um espírito qualquer, é o espírito de um grande cientista que trouxe grandes contribuições ao conhecimento científico que a humanidade tem hoje, na área da física, na área da astronomia, enfim, diversas áreas do conhecimento. Então, é um grande espírito, e assim como foi um grande cientista aqui na Terra. Ele dá, então, uma teoria sobre o surgimento do universo, das constelações, galáxias, planetas, enfim, dos astros do universo. E Allan Kardec faz o quê? Coloca no livro A Gênese, mas deixando bem claro que é uma teoria hipotética, que é uma hipótese enquanto não fosse confirmada pelos fatos e pela observação. Então, ele não disse que Galileu Galilei, que aquele grande espírito, estava certo. Ele disse que a teoria é interessante, que vale a pena ser conhecida, ser estudada, mas que só poderia ser tomada como sendo uma verdade, não como uma teoria hipotética, a partir do momento em que fosse confirmada pelos fatos e pelas observações.
Essa é a lógica do Espiritismo. Mas o que nós fazemos muito hoje é, Divaldo disse, então é verdade. Está escrito no livro de Joana, então é verdade. Jacomelo disse, então é verdade. Mas quando alguém diz algo a respeito de alguma coisa, de determinado tema, ele está emitindo uma opinião de acordo com a visão que ele tem das coisas, seja espírito encarnado ou espírito desencarnado. É uma opinião. Quando várias pessoas dizem a mesma coisa, nós temos um consenso. Deixa de ser uma opinião, mas já passa a ser um consenso. Mas não quer dizer ainda que seja uma verdade, mas uma opinião de uma certa coletividade, de um grupo de espíritos ou de pessoas, enfim. Continua sendo uma teoria que só poderá ser tomada como verdade a partir do momento em que for testada, comprovada pelos fatos e pela observação, como dizia Allan Kardec. É melhor rejeitar 9 verdades. Olha só o pensamento científico que Kardec tinha e que nós deveremos, pelo menos, aprender a imitar. É melhor rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Porque a verdade rejeitada, com o tempo, ela se comprova e aceita como verdade. Mas a mentira tomada como verdade, depois que ela comprova-se que ela é uma mentira, que ela era uma inverdade, ela já está espalhada e disseminada por toda parte, já causou os seus estragos por onde passou. Era melhor rejeitar 9 verdades do que aceitar, desculpe, uma só mentira. Então, precisamos tomar muito cuidado com relação a essa lógica que nós encontramos no Espiritismo, que nós desvirtuamos com relação à lógica que era entendida por Allan Kardec. E o sonambulismo, onde é que entra nisso? Nessa mesma falta de lógica. Ele é rejeitado porque muitos dizem que ele não existe mais, ou muitos o têm como simplesmente desdobramento, são semelhantes, mas não são a mesma coisa, ou muitos, quando vêm a sua fenomenologia, a interpretam como sendo um fenômeno mediúnico, ou como um fenômeno simplesmente de transe, provocado por um espírito obsessor ou algo que o valha. Pelo que nós entendemos, o maior objetivo do sonambulismo é a comprovação da existência da alma. Só para a gente entender o quanto Allan Kardec deu importância ao sonambulismo, porque diz, segundo ele, o sonambulismo é a prova da existência da alma. Enquanto, através da mediunidade, nós conhecemos o espírito e suas manifestações, através do sonambulismo, nós conhecemos a alma humana, entendido a alma como sendo o espírito encarnado. Então, sonambulismo como prova da existência da alma, tem um textinho interessante e importante na Revista Espírita, em 1863, onde Kardec escreveu que a visão à distância, as impressões que o sonâmbulo sente, segundo o meio que vai visitar, provam que uma parte de seu ser é transportada. Ora, uma vez que não é seu corpo material visível, que não muda de lugar, esse não pode ser senão o corpo fluídico, invisível e sensitivo. Não é o fato mais patente da dupla existência corpórea e espiritual, ou seja, isso não comprova que nós temos uma dupla existência espiritual e física corporal, ou seja, o sonambulismo prova a existência da alma. Eu vou mostrar para vocês como é que foi o meu primeiro diálogo com uma sonâmbula. Após detectar que nós tínhamos na instituição uma pessoa com as possibilidades do sonambulismo, nós então acertamos com ela que nós iríamos começar a testar esse sonambulismo dela e para que nós pudéssemos aprender, estudar através daquela fenomenologia, através daquele trabalho. Foi um trabalho, então, que nós aprendemos muito, continuamos aprendendo, porque através da prática
trabalhando com pessoas sonâmbulas, nós fomos aprendendo muito a respeito de toda essa fenomenologia anímica que Kardec chamou de emancipação da alma. Então, na nossa primeira sessão, vamos dizer assim, o nosso objetivo era testar algumas coisas para verificar, para ir aos poucos conhecendo a capacidade sonambúlica que ela tinha. Mas a gente acabou percebendo que os resultados foram muito melhores, muito maiores do que a gente estava pretendendo naquela primeira oportunidade. Então, depois que eu magnetizei ela, fazendo concentrações fluídicas, longitudinais, ao longo de todo o seu corpo, e que ela entrou num estado de transe, interessante que era um estado de transe, mas que ela permanecia me ouvindo e conversando comigo. Eram as faculdades dela que ainda se revelavam funcionando, vamos dizer assim. Era sua audição e sua fala. Então, após o momento em que ela entrou no estado de tal de transe, eu lhe perguntei, você está vendo o seu corpo? E ela respondeu, estou à sua esquerda. Eu estava sentado em frente a ela. Ela sentada numa cadeira, com as costas encostadas numa parede, e eu numa outra cadeira de frente para ela, de costas para o restante do salão. E aí eu fiz a segunda pergunta. Então você está fora do seu corpo? Ela disse, sim. Você consegue observar ao seu redor, aqui no salão de passes, que era o lugar onde nós estávamos? Ela disse, consigo. Você consegue ver os pacientes que estão recebendo passe neste momento? Ela disse, sim. Você saberia dizer quem são esses pacientes? E ela foi dizendo, Dona Isaura, Amélia e Omelinda. Aonde você está vendo? Aliás, ela disse, tem outro, mas não está aqui. É Rivalda, eu vejo a Rivalda. Aonde você está vendo Rivalda? Ela está aqui. Não na sala de passe, mas está aqui. Você quer dizer que ela está no outro salão? Sim. Eu vejo alguém aplicando transversais no seu frontal. No frontal de quem? De Dona Rivalda. Alguém está aplicando passe nela agora? É. Um espírito? Sim. Depois ela começou a discorrer um tratamento para um desses assistidos que estava recebendo passe no salão de passe naquele momento. E ela disse assim, Dona Isaura, ela tinha um problema nas pernas, as pernas dela, longitudinais, concentradores ativantes, ao longo dos membros inferiores, intercalar com transversais no genésico, nos joelhos e nos pés, finalizar com longitudinal dispersivo ao longo do corpo. Pedi a ela que verificasse uma outra paciente que não estava no salão naquele momento. Você pode ver um ferimento que ela tem na perna esquerda? Ela disse, sopro quente intercalando com transversais calmantes. E eu lhe perguntei, mas o sopro quente não é ativante? Você pode esclarecer? Ela disse, de longe. O sopro é de longe. Sopro quente com transversais. E mostrou como era feita a técnica. Eu continuei, então, a lhe perguntar, estas informações, foi você mesma quem deu ou algum espírito estava lhe auxiliando? Eu disse, nenhum espírito. Estava sozinha? Eu estou vendo. O que eles acham a respeito do que nós estamos fazendo agora? E ela disse, eles não falam, eles só me mostram. Como assim? Eles só me mostram os locais, eles não falam nada. Então, tudo que você me falou, foram eles que passaram a informação para você assim? E ela respondeu, eu vejo eles fazendo. Como conheço o trabalho, eu sei dizer o que eles estão fazendo. Como ela era magnetizadora, conhecia o nome das técnicas, o nome dos centros de força e de determinados órgãos, então ela sabia descrever o que ela via os espíritos demonstrando. Então, eles demonstravam a técnica e ela descrevia o que estava vendo. E minha última pergunta, teve alguma informação que você me deu sobre algo que foi você mesma quem viu, ou todas as informações foram os espíritos que lhe mostraram? E ela disse, todas vi eles fazendo. Da mesma forma que você consegue enxergar as pessoas que estão aqui, você consegue enxergar o interior do corpo delas,
os órgãos, por exemplo? Ele disse, não. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Ela, então, descreveu uma parte do tratamento de uma criança que, na época, se encontrava em tratamento na instituição. Concentrar nas suas articulações, coluna, concentrações longitudinais com os dedos em sua coluna, em suas articulações, depois dispersar com longitudinais ativantes. Então, eu perguntei se ela concordava em acordar não, em despertar, ela disse que sim, lhe apliquei dispersivos e ela retornou, então, ao estado de vigília, inicialmente ainda um pouco sonolenta, apliquei mais algumas dispersões, então ela voltou à normalidade, saindo completamente daquele estado de transe que ela entrou. Essa foi minha primeira experiência com sonambulismo e a primeira experiência também dessa sonâmbula. Na segunda sessão, nós já procuramos ver se ela conseguia se deslocar daquele salão de passes e até outro salão que se encontrava na instituição. E depois nós fomos testando, ela ia até a casa de um determinado paciente e verificar a situação que ele se encontrava lá, na residência da pessoa, se deslocar até um hospital onde tinha um paciente interno para verificar a situação desse paciente e passar para nós um diagnóstico, uma forma de tratamento que nos auxiliasse a tratar melhor através do passe. E assim que nós fomos aprendendo pouco a pouco, e a partir dessas experiências, procuramos ler mais, conhecer mais, já tínhamos lido algumas coisas a respeito do sonambulismo, principalmente o livro de Michaelos, Magnetismo Espiritual, e o livro dos Espíritos, onde Kardec fala sobre fenômenos de emancipação da alma, no capítulo 8º da segunda parte do livro dos Espíritos. Procuramos, então, ler cada vez mais, buscar outras obras em que pudéssemos conhecer mais a respeito do sonambulismo e demais fenômenos de emancipação, para que pudéssemos atuar melhor junto a essa sonâmbula para explorar, entre aspas, num bom sentido, da melhor forma possível, aquele fenômeno, aquela faculdade que ela tinha, inicialmente com ela, mas depois com outros sonâmbulos também, de forma que pudéssemos, assim, aprender mais na teoria e na prática a respeito dessa fenomenologia. E para que servisse também de laboratório onde pudéssemos exercitar aquelas faculdades e aprender cada vez mais. E para que pudesse também, através da faculdade do sonâmbulo, nós pudéssemos ter a descrição melhor de um tratamento para os pacientes que nós tínhamos na instituição, mas que nós tínhamos uma certa dificuldade de tratar ou de saber como tratar determinadas doenças. Então, levávamos esses casos para o sonambulismo, para que, através do sonambulismo, se pudesse detectar uma forma melhor de diagnóstico das desarmonias e também de tratamento de determinadas doenças ou de determinados pacientes que nós tínhamos na instituição. Então, a partir dessas sessões iniciais, é que nós passamos, então, a separar alguns pacientes, alguns casos, vamos dizer assim, de pacientes nossos, e já levar esses nomes para a sessão de sonambulismo. Então, chegando lá na sessão, colocava a sonâmbula em estado de sonambulismo e depois pedia a ela que verificasse a situação daquele paciente. O paciente ele não estava presente. Em poucos casos é que nós utilizamos o paciente presente junto ao sonâmbulo, quando os sonâmbulos não conseguem entrar em relação com o paciente à distância, ou quando ele tem uma determinada dificuldade que lhe impede uma melhor descrição mais precisa, mais completa, do que envolve em torno de doença, de tratamento aquele paciente, então nós levamos o paciente presencialmente para a sessão de sonambulismo, para que dessa maneira, através da sua presença, o sonâmbulo consiga estabelecer uma melhor relação com esse paciente e detectar melhor aquilo que ele envolve em termos de desarmonias e de tratamento das suas doenças. Então, foi assim que nós fomos iniciando esse trabalho. Depois, nós passamos a trabalhar, ao mesmo tempo, com 2 sonâmbulas. Em outra oportunidade, trabalhamos com uma sonâmbula e uma portadora de dupla vista, que é uma clarividente.
onde as duas, ao mesmo tempo, verificavam o mesmo paciente. Interessante é que a pessoa clarividente não precisava entrar em estado de transe, porque quem tem dupla vista não precisa entrar em estado de transe, apenas o sonâmbulo necessita de um estado aprofundado de transe para realizar a emancipação da alma. Nesse estado, as duas conseguiam dialogar entre si, trocando informações e trocando percepções a respeito daquele doente, daquele outro, das desarmonias ou das formas de tratamento que elas conseguiam detectar a respeito daqueles doentes. Uma pergunta que alguém pode fazer: todo sonâmbulo, então, ele entra em contato com os espíritos? Diremos o seguinte: como o sonâmbulo está no estado de emancipação da alma, está desprendido do corpo físico, ele tem uma facilidade maior de entrar em contato com os espíritos. Por causa disso, por causa do fenômeno de emancipação, que o predispõe a esse contato mediúnico. Então, ele é mais predisposto a entrar em contato com os espíritos, mas não quer dizer que ele necessariamente, obrigatoriamente, vai entrar em contato com os espíritos durante o sonambulismo. Pode ser que sim, pode ser que não. Dessa forma, nem todo sonâmbulo vai colher informações vindas da espiritualidade durante o transe sonambúlico a respeito dos pacientes. Muitas informações são transmitidas, são captadas e transmitidas pelo próprio sonâmbulo, pela sua percepção mais avançada naquele momento. Mais avançada porque ele se encontra desprendido do corpo físico. Então, ele está ali em estado de emancipação, então ele está agindo ali como uma alma, ainda encarnado, porque ele está ligado ao seu corpo físico. Mas, como esse corpo físico, naquele momento, lhe oferece menos interferência, ele tem a alma mais livre, mais independente naquele momento, então ele tem uma capacidade maior de captar as informações, ou de perceber as informações, ou a situação que se encontra aquele doente. E daí ele pode informar ao magnetizador, quem esteja ali ao seu redor, a respeito daquelas informações, passar aquelas informações para eles. Como também ele consegue, através das suas faculdades da alma, consegue enxergar essas desarmonias. Aquilo que as pessoas muitas vezes ficam inventando nomes, como visão de raio-x, na verdade é a dupla vista. O sonâmbulo ele tem uma dupla vista. É a visão da alma, que é o que Allan Kardec chamou de dupla vista. Através da visão da alma, ele enxerga as desarmonias, seja nos órgãos físicos, seja nos centros vitais do doente, seja no seu campo fluídico, seja no campo das suas emoções, dos seus pensamentos, no seu campo espiritual, sejam questões obsessivas, ele consegue perceber estas situações que envolvem aquele doente através das suas percepções espirituais, que daquele momento foram despertadas graças ao estado de emancipação do seu corpo físico. Então, ele consegue captar sozinho, por isso o sonambulismo é um fenômeno anímico, não é mediúnico, é um fenômeno anímico, porque ele consegue captar essas informações através das suas próprias percepções e faculdades espirituais. Da mesma maneira, como se ele tiver conhecimento suficiente de magnetismo, ele consegue traçar, ele consegue vislumbrar, vamos dizer assim, um tratamento, um programa de tratamento para aquele doente, informar o seu magnetizador. Olha, trate dessa, daquela forma. Use tais e tais técnicas em tais e tais lugares. No caso aqui do que eu falei, dos relatos da minha primeira sonâmbula, na primeira sessão de sonambulismo, todas as informações relacionadas a tratamento, ela viu os espíritos demonstrando. Eles demonstravam a técnica, ela via e relatava para mim essas técnicas. Por quê? Porque ela não tinha conhecimento de magnetismo suficiente para traçar um tratamento, um programa de tratamento.
ela tinha conhecimento de magnetismo suficiente para dizer o nome dos centros vitais, o nome de determinadas partes do corpo, o nome das técnicas, mas ela não tinha o conhecimento necessário para traçar um programa de tratamento. Então, para fazer isso, os espíritos fizeram a demonstração para ela, ela captava com a sua dupla vista esses movimentos que os espíritos realizavam e ia fazendo a descrição para mim, para que nós pudéssemos, no tratamento magnético, a gente pudesse executar aquelas técnicas nos doentes para os quais ela informou aquele tratamento, aquele programa de tratamento, né? Mas há sonâmbulos que têm conhecimento suficiente e que conseguem eles mesmos vislumbrar um tratamento adequado para cada doente. E quando não tem, os espíritos complementam o conhecimento que o sonâmbulo não tem, através da chamada mediunidade sonambúlica, que é diferente das demais mediunidades. Nas demais mediunidades, como, por exemplo, na mediunidade de psicofonia, ou mediunidade falante, o espírito fala através do médium. No caso da mediunidade sonambúlica, o espírito não fala através do médium, ele fala com o médium sonambúlico, que no caso é o sonâmbulo. Ele fala com o sonâmbulo e é o sonâmbulo quem fala com o magnetizador, ele próprio, né? O espírito não fala com o magnetizador através do sonâmbulo. Ele fala com o sonâmbulo, e o sonâmbulo é que retransmite a mensagem para o magnetizador. Então, na mediunidade sonambúlica, nós temos a junção de duas faculdades, uma anímica, uma outra mediúnica. A anímica é o sonambulismo, a mediúnica é a capacidade que o sonâmbulo tem de estar em contato com os espíritos naquele momento de emancipação. Numa outra oportunidade, nós tivemos a oportunidade, a possibilidade de trabalhar com uma outra sonâmbula que nos brindou com uma comunicação que foi muito interessante para nós. Quando eu terminei de colocá-la em estado de transe, perguntei onde é que ela estava, ela disse, estou dentro da minha mente, ou seja, dentro da mente dela mesma. Mas como assim? Dentro de mim, ela respondeu. Você se percebe fora do seu corpo? E ela disse, eu me percebo dentro de mim, na minha alma, a um nível de coesão do meu espírito. O meu corpo é menos importante agora. E a alma, como alma, me sinto leve. O que você vê ao seu redor? Ninguém. A minha alma está só. Eu estou sozinha. E em que lugar você está? Estou comigo mesma, dentro da minha alma, sentindo a mim mesma. Eu toquei a pele dela com uma ponta de uma caneta no braço dela. Eu perguntei, você consegue perceber eu tocando sua pele? E ela disse, você tocou meu sistema nervoso. Não sou eu que estou aí. Eu sinto nos dois braços ao mesmo tempo, apesar de que eu só tinha tocado no esquerdo. É como se você estivesse tocando em dois lugares ao mesmo tempo. E aí, depois que terminou o estado de transe, conversando com ela, ela disse, foi libertador. Por um momento, eu não era fulana de tal. Eu não era sonâmbula naquele momento. Eu era eu. Ou seja, espírito, alma, melhor dizendo. Na primeira sessão que eu tive com a sonâmbula, que eu contei para vocês, ao final do transe, quando terminamos o trabalho, em já estado de vigília, ela me relatou o que é que ela sentiu quando foi entrando em transe sonambúlico. Ela disse, foi começando um sonho, um sono, só que um sono diferente. Eu vi eu mesma me mexendo.
Aí meu coração começou a acelerar, comecei a tremer, fiz menção de levantar de um lado, depois do outro, aí fiquei em pé. Quando você começou a falar comigo, eu estava de costas, só que eu via o salão, e eu vi uma mão trabalhando cada local dos doentes. E assim ela descreveu como é que foi as sensações que ela experimentou. É natural, e geralmente isso acontece, dos sonâmbulos nas primeiras experiências, sentir muita ansiedade, muito medo, coração acelera da taquicardia, fica nervoso, enfim. Mas aos poucos, à medida em que vai experimentando aquele estado, ele vai aprendendo a se soltar mais, a relaxar, a aliviar as tensões, deixando que o fenômeno aconteça de maneira mais natural. Então, tem alguns que preferem inicialmente começar prestando atenção na sua respiração, respirando de maneira mais profunda, mais lenta, prestando atenção na respiração, de maneira que consiga relaxar e alivie aquelas tensões dos primeiros instantes. Mas, aos poucos, à medida que ele vai conseguindo relaxar, é uma dica que eu dou, é importante que ela não pense mais em nada, procure não pensar mais em nada, pelo menos não procure se prender a nenhum tipo de pensamento, nem mesmo a respiração. É preciso simplesmente se deixar levar. O magnetizador vai fazer o trabalho de magnetização, vai procurar induzi-lo ao sono magnético através da sua vontade, que está impregnada no seu fluido, mas o sonâmbulo ele precisa se entregar ao processo, se deixar levar por aquilo que está acontecendo, de modo que o sonambulismo aconteça, que ele comece a entrar em estado de transe, e esse transe se desenvolva de forma natural e fácil, levado pelo fluido magnético do seu magnetizador. Ele vai entrar no estado de transe, inicialmente leve, e depois, seja na primeira sessão ou nas sessões seguintes, esse transe irá se aprofundando, de modo a que ele chegue ao estado propriamente de sonambulismo. Há indivíduos que, mesmo sendo magnetizados, só conseguem chegar até o nível de desdobramento, que é um fenômeno de emancipação da alma, mas é um fenômeno inicial de emancipação. É um fenômeno superficial, vamos dizer assim. O sonambulismo exige um estado de transe bem mais aprofundado, de modo a que ele consiga emancipar-se realmente e utilizar das suas faculdades espirituais. Então, ele deixa de utilizar as faculdades do corpo físico, seus sentidos físicos, e ele começa a não ouvir mais pelos ouvidos físicos, ele não sente mais pelo sentido do seu tato corporal. Como uma certa vez, perguntei a uma sonâmbula, eu toquei no braço dela com uma caneta, foi uma outra sonâmbula, não foi essa mesma que eu citei há pouco. Quando eu a toquei, ela disse, eu sinto você tocar. Aliás, ela diz, eu sei que você está me tocando, mas eu não sinto o toque, porque ela não sentia mais nada no corpo físico. A pele já não tinha mais o tato, o sentido físico do tato. E é dessa maneira que, na era dos magnetizadores clássicos, muitos pacientes doentes, colocados em estado de sonambulismo, foram cirurgiados sem dor, numa época em que ainda não existia anestesia.
Então, existiram 2 magnetizadores que ficaram muito famosos devido a centenas de cirurgias que realizaram, que eles eram médicos cirurgiões, sem anestesia nem nada, simplesmente colocando o indivíduo em estado de sonambulismo e depois utilizando o bisturi para fazer a cirurgia. O sonâmbulo não sentia nenhuma espécie de dor, ao mesmo tempo em que estava sorridente e conversando com as pessoas ali ao redor. Terminada a cirurgia, ele não sentia nada. Estava se sentindo muito bem e tinha muitas vezes até acompanhava ao vivo a sua cirurgia. Então, o sonambulismo ele se presta a diversas finalidades, não apenas para os tratamentos através do magnetismo, apesar de que seria essa, no meu entender, a finalidade mais nobre do sonambulismo, ajudar os magnetizadores a restabelecer a saúde dos seus doentes, seja fazendo um diagnóstico com maior precisão, seja elaborando um tratamento que possa ser seguido pelo magnetizador na hora de cuidar daquele doente. Uma certa vez, uma sonâmbula, pedimos a ela orientação para o tratamento de uma paciente nossa que tinha problemas de circulação nas pernas. A gente já vinha tratando ela há algum bom tempo, sem bons resultados. Pedimos, então, à sonâmbula que verificasse naquela sessão a situação daquela doente. Ela, então, entre em relação com aquela doente, que não estava presente no momento, mas que ela conhecia, e isso já facilita a entrada em relação, e após isso ela começa a descrever uma forma de tratamento muito simples, mas que, no momento, fugia à nossa capacidade de entendimento. Era um problema de circulação sanguínea e que ela orientou o seguinte tratamento: concentrações com uma mão na região do genésico e com a outra mão, ao mesmo tempo, fazer dispersões longitudinais do genésico até os pés. Depois, dispersar o genésico com transversais. Em seguida, virar o paciente de bruços, fazer a imposição na região do básico e longitudinais dispersivos ao mesmo tempo, do básico até os pés. Em seguida, fazer transversais no básico e depois, com o paciente de pé, fazer perpendiculares da cabeça até os pés, principalmente da cintura para baixo. Esse foi o tratamento para a circulação que ela nos recomendou na época, mas que nós não tínhamos assim nenhuma noção de como é que isso funcionaria. O que o genésico e o básico tinham a ver com problemas circulatórios. Nós não tínhamos a menor noção a respeito disso. Resolvemos, então, testar para verificar se a sonâmbula estava correta ou não. Como não era nenhuma técnica esdrúxula, não era nada que fosse surpreendente, apesar de nós desconhecermos a relação daqueles centros com a circulação, resolvemos testar na nossa paciente e depois de algumas sessões deu certo, ela começou a melhorar. Depois testamos em melhorar através da utilização dessas técnicas. E foi dessa maneira, então, que nós fomos aprendendo a cada sessão com nossos sonâmbulos, aprendendo através da literatura, bem como através da prática, no dia a dia. Muitas e muitas vezes, os espíritos se comunicavam através do sonâmbulo, que era médium também, participava de reuniões mediúnicas conosco, e às vezes aquele estado de transe era aproveitado pelos espíritos, e ao invés deles se comunicarem pela mediunidade sonambúlica,
eles se comunicavam diretamente conosco através da psicofonia e nos orientavam, nos instruíam através de como proceder melhor naquele trabalho. Muitas vezes nos puxavam a orelha também, naqueles dias em que a gente saía do eixo, perdia o equilíbrio de alguma forma, porque eu estou relatando aqui as experiências com sonambulismo, mas é necessário a preparação prévia, tanto do magnetizador quanto do sonâmbulo. Eu diria que a preparação do sonâmbulo e do magnetizador é exatamente a mesma preparação necessária ao médium que vai participar de uma reunião de desobsessão. Exatamente a mesma. É preciso cuidar dos seus pensamentos naquele dia, se recolher mais em prece, poder relaxar mais, deixar as preocupações um pouco de lado naquele dia, para que ele possa estar bem em todos os sentidos, tanto ele, o sonâmbulo, quanto o magnetizador. Os dois precisam estar bem, para que o resultado seja o melhor possível. Além disso, os dois precisam ter uma relação afetiva e magnética muito boa, uma relação de confiança entre eles, assim bem como uma relação afetiva. Deve haver uma amizade, uma fraternidade entre os dois, para que eles possam trabalhar juntos. Veja bem, o sonâmbulo ele vai receber o fluido do magnetizador. Esse fluido ele vai impregnar tanto o sistema nervoso do sonâmbulo como seu sistema fluídico, que vai se espalhar por todo o seu sistema fluídico, seu perispírito, para levar ao estado de emancipação. Então, essas energias do magnetizador levarão consigo o estado íntimo desse magnetizador. Então, quando nós magnetizamos alguém, seja para promover o sonambulismo ou para a aplicação de um passe de tratamento em alguém, nossos fluidos levam as nossas características íntimas. Aquilo que nós comemos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, as nossas emoções desencontradas ou equilibradas. Se nós estamos em estado de compensação ou de descompensação, isso vai impregnar o sonâmbulo. E se nós, naquele dia, não estamos muito bem, nós magnetizadores, logicamente o sonâmbulo também não vai ficar bem devido ao contato com esse fluido. E, logicamente, que isso vai atrapalhar o seu trabalho. Vai reduzir a sua percepção, as suas faculdades espirituais, vai atrapalhar que ele entre no estado mais profundo de transe. Então, ele vai, muitas vezes, ter dificuldades até mesmo para entrar num transe inicial. E quando entra em transe, muitas vezes ele não consegue perceber ou entrar em relação com o doente que ele deve examinar naquele momento. Então, se ele não estiver bem, ou se o magnetizador não estiver bem, com certeza o trabalho irá ser prejudicado. Então, é necessário que ambos estejam bem, que ambos se gostem, que tenham uma boa afinidade entre si, que alimente uma confiança entre si, para que o trabalho possa render bons frutos, seja auxiliando os doentes da instituição, diagnosticando melhor, elaborando melhores formas de tratamento, seja para a realização de fenômenos de emancipação, fenômenos magnéticos, seja para outras finalidades que o sonambulismo comporta.
mas em qualquer caso, é preciso não esquecer de uma recomendação de Kardec que eu deixo aqui nesse finalzinho da nossa fala. Aqui, se vamos experimentar com sonambulismo, esse trabalho precisa ser sério e útil. Se ele não for útil às pessoas, e se ele for promovido pela curiosidade, é melhor não iniciar. Na época dos magnetizadores clássicos, muitos magnetizadores, eles realizavam experiências como espetáculo público. Então, como espetáculo de adivinhação, de telepatia, muitas vezes nos teatros, davam shows que as pessoas pagavam para assistir, para ver os sonâmbulos adivinhar as coisas. Só que isso levou muitos sonâmbulos a perderem a sua faculdade. Então, é necessário que a gente se precaveja dessa forma. Qualquer pessoa pode iniciar um trabalho de sonambulismo, uma experiência com sonâmbulo. Mas, importante, comece pela teoria, estudem o sonambulismo e façam com que o seu trabalho, a base dele, seja séria e útil às pessoas. Que jamais seja a curiosidade o móvel para a realização dessas experiências. Porque ao mexer, vamos dizer assim, com o sonâmbulo, nós estamos mexendo com as faculdades da alma. É algo muito sutil e muito delicado, que merece todo o respeito, todo o cuidado da nossa parte. Bom, gente, nós vamos ficar por aqui, então, na nossa fala, e caso haja perguntas, estamos aqui à disposição para aquelas que soubermos responder. Você falou de sonambulismo, mexeu bastante com o tema, mexeu bastante com o público, porque tem muita pergunta mesmo, tá? Então, nós vamos já iniciar aqui. É interessante aqui como nas instituições espíritas há tão pouco estudo sobre o tema, ao mesmo tempo que é tão grande a curiosidade das pessoas a respeito do assunto. Monta um grupo de estudo na instituição, está esperando o quê? Nós tivemos, inclusive, abre um grupo de estudo, pega as obras. Exatamente. Nós tivemos até um tempo atrás um estudo sobre sonambulismo com Wagner, lá na instituição. Então, a primeira pergunta, ela é de Graça Parada. Como lidar com o sonambulismo de uma criança de 6 anos de idade? Sonambulismo, uma criança de 6 anos de idade. Eu queria começar falando o seguinte, que o sonambulismo que eu tive todo o tempo aí falando, não é o sonambulismo chamado de noturno, aquele que acontece, a pessoa dorme, se levanta da cama e caminha pela casa. Estou falando de sonambulismo magnético, fenômeno de emancipação da alma. Mas esse sonambulismo da criança, como lidar, procura levar com naturalidade, porque, na verdade, não é uma doença. Se torna uma doença quando começa a causar transtornos para a vida da pessoa. Mas se não causa transtornos, leva isso com naturalidade. E vai ajudando a criança a lidar com isso, com esse fenômeno que ele consegue desenvolver quando ela vai dormir. Muitas vezes a criança começa sonâmbula e depois simplesmente desaparece e nunca mais reaparece. Outras vezes desaparece e volta quando a pessoa já é adulta. Outras vezes a pessoa nunca teve esse sonambulismo e ele aparece quando a pessoa já está numa fase adulta já. Enfim, eu não sei dizer por que motivo é que essa faculdade aparece e desaparece assim, aparece, desaparece, reaparece, enfim, mas é lidar de forma natural para que ela vá vendo que ela não é uma criança doente porque tem essa faculdade, mas que isso é natural, muita gente tem, mas que muitas vezes esse sonambulismo noturno, muitas vezes ele
vamos dizer assim, é um indício de que o indivíduo pode vir a desenvolver o sonambulismo magnético. Só que o sonambulismo magnético, ele é provocado, ele não é espontâneo, como ocorre com o sonambulismo noturno. Ele é provocado por um magnetizador. Então, muitas vezes, as pessoas que têm o sonambulismo noturno, muitas vezes são pessoas que têm uma certa probabilidade de vir a desenvolver o sonambulismo magnético. Ok. A segunda pergunta aqui é do Ivan Souza. Adilson, qual o melhor resultado? Meu querido Ivan de Itabuna. É ele mesmo. Adilson, qual o melhor resultado no tratamento de doenças com o sonâmbulo ou com o médium sonambúlico? Olha, eu nunca prestei atenção, também eu nunca liguei para isso. Para mim não importa se a informação vem só do sonâmbulo ou se ele vem do sonâmbulo conjugado a um espírito. O que importa é que a informação esteja correta e que ela sirva para o tratamento da pessoa. Porque se não servir, se aquele tratamento for aplicado e o paciente não melhorar, nós voltaremos ao sonâmbulo e vamos perguntar a ele por quê. Por que o tratamento que você recomendou não está dando certo? Estava errado? Porque o sonâmbulo também erra. Assim como os espíritos erram, o sonâmbulo também erra. Nós não vamos nunca, não faz parte do planeta Terra um sonâmbulo perfeito. Não existe. Assim como não existe médium perfeito, também não existe sonâmbulo perfeito. Todo sonâmbulo pode errar. Nós vamos encontrar sonâmbulos com uma maior ou menor possibilidade de acerto nas suas informações. Mas todos devem ser analisados. Então, Ivan, para mim não importa se vem dos espíritos ou só do sonâmbulo mesmo. Importa que esteja correta a informação. Ok. A próxima pergunta é de Arlete Oliveira. Quem não é um sonâmbulo natural pode vir a desenvolver o sonambulismo magnético? Quem é sonâmbulo natural, como eu falei há pouco, tem bastante probabilidade de vir a desenvolver o sonambulismo magnético. Quem nunca foi sonâmbulo natural pode desenvolver? Pode. Assim como teve pessoas que nunca foram sonâmbulas, sonâmbulo noturno, nunca foi, né? Seja na sua infância, em qualquer época da sua vida, e desenvolve uma mediunidade, também pode desenvolver um sonambulismo sem nunca ter sido sonâmbulo natural. Pode sim. Ok. Essa do Cruyff. Como identificar se a pessoa está em desdobramento ou sonambulismo? Olha, uma das características básicas que define o sonambulismo propriamente dito é aquela fase do transe em que, quando o sonâmbulo retoma o estado de vigília, ele não lembra de nada. O verdadeiro sonâmbulo, ao sair do estado de transe, ele não recorda nada que aconteceu. Ou se recorda de alguma coisa, rapidamente aquela lembrança vai se desvanecendo e desaparece. Então, a pessoa que entra em desdobramento, geralmente ela lembra do que aconteceu depois que sai do transe. Mas o sonâmbulo propriamente, geralmente ele não lembra o que aconteceu. Ok. Kátia Mari, ela está perguntando aqui, uma pessoa que foi sonâmbula durante a infância pode, quando adulta, ser dirigida por um magnetizador, voltar a manifestar o sonambulismo para trabalhar no magnetismo? Pode sim, só experimentando para a gente ter a certeza sobre isso, né? Como eu falei, o sonâmbulo natural ou sonâmbulo noturno, qualquer um dos dois, com facilidade vem a desenvolver o sonambulismo magnético se experimentar esta situação. Ele pode sim ser orientado por um sonâmbulo magnético, que geralmente, quando ele desenvolve o sonambulismo magnético, o sonambulismo natural dele desaparece ou pelo menos atenua. Porque ao invés dele demonstrar o fenômeno de forma espontânea, naturalmente, ele vai começar a demonstrar apenas quando for magnetizado, ou seja, de modo facultativo. Ok. Ricardo Scagliuzzi. Podemos utilizar
mais de um sonambúlico para auxiliar um determinado tratamento magnético? E por quanto tempo pode o médium ficar em estado sonambúlico no auxílio do tratamento magnético? Olha só, o tempo, ele varia muito, depende da situação, depende da pessoa, depende do trabalho, do quanto o trabalho fez ele despender energias, porque o sonambulismo também gasta energia. Então, apesar do sonâmbulo estar recebendo energias ali do magnetizador, ele também está gastando suas energias ao mesmo tempo. Então, ele entra em estado de... Ele também se cansa, vamos dizer assim. Então, o trabalho, ele deve ser elaborado de forma que não dure um tempo excessivo para que não venha a desgastar energeticamente, fluidicamente, em excesso o sonâmbulo, nem o magnetizador, né? No nosso trabalho, o trabalho tinha duração de 1 hora. 1 hora em que era feita uma leitura do Evangelho, a prece em conjunto com todo o grupo, depois a magnetização dos sonâmbulos, o trabalho feito através das percepções deles, o encerramento, tudo isso durava cerca de 1 hora. Fazíamos das 19h30 às 20h30. Esse trabalho tinha duração de 1 hora, tempo que julgamos ser suficiente para não desgastar os sonâmbulos em excesso e para que nós tivéssemos tempo suficiente para estabelecer esse diálogo e colher com ele as informações que nós necessitávamos que ele fosse capaz de oferecer para nós. Ok. Bernadette... Respondi tudo ou ficou alguma coisa? Tem bastante ainda, mas tá bom. Acho que ficou claro aí. Aí a gente tem aqui Bernadette Piazza. A conversa entre a pessoa que está conduzindo a sessão com o sonâmbulo e o sonâmbulo é feita mentalmente ou em voz alta? Em voz alta, é feito verbalmente. A gente faz verbalmente, porque nem todo sonâmbulo é telepata. Tem muitos sonâmbulos que conseguem ler o pensamento, sabe o que o magnetizador está pensando naquela hora, sabe se o magnetizador está bem, se ele está focado no trabalho. Então, tem sonâmbulo que consegue ler o pensamento, mas tem sonâmbulo que não consegue. Então, o magnetizador precisa verbalizar. Principalmente nos estágios iniciais do transe, ele não consegue captar o pensamento do magnetizador. Então, é preciso que o magnetizador verbalize. Lembrando que não existem 2 sonâmbulos iguais. O sonambulismo é uma faculdade bastante diversificada, variada, ampla. Não existem 2 sonâmbulos iguais. Então, as faculdades ou as possibilidades que um sonâmbulo demonstra, pode ser que não sejam demonstradas por outro sonâmbulo diferente. Ok. Pode fazer a próxima. A próxima, a gente tem aqui uma pergunta de Neide Orrico e de Adilson Sacramento, que é o mesmo assunto. Sonâmbulo natural tende a ter um efeito maior, exercendo o sonambulismo magnético, e chamado sonambulismo magnético tem algo a ver com o sonambulismo natural. É praticamente o que você já respondeu anteriormente, né? Acho que sim. A diferença entre o sonambulismo natural e o sonambulismo magnético é que um ocorre espontaneamente e o outro provocado. A única diferença é essa. Agora, o sonambulismo noturno, entendam bem, sonambulismo natural nem sempre é o sonambulismo noturno. Sonambulismo noturno é um sonambulismo natural, mas nem todo sonambulismo natural é o sonambulismo noturno, porque há pessoas que conseguem entrar em estado de transe e demonstrar-se como sonâmbulo, naturalmente, sem ser magnetizado. Simplesmente desenvolveram a faculdade. Assim como tem pessoas que são médiuns naturais. Eles não dão comunicações somente quando querem, mas às vezes quando eles não querem também. Ocorre espontaneamente. E aí o que foi que Kardec orientou com relação aos médiuns naturais? Desenvolva a faculdade, desenvolva a mediunidade, porque aí ela vai deixar de ser natural e passar a ser facultativa. A mesma orientação ele deu para os sonâmbulos naturais. Desenvolva o sonambulismo para que ele deixe de acontecer espontaneamente e passe a acontecer apenas no momento em que for magnetizado, ou seja, passa a ser facultativo. Ok. Kátia Mari.
Um sonâmbulo que seja orientado a ir a um hospital, visitar ou tratar algum paciente pode ser abordado ou interrompido na sua trajetória, se assustar ou voltar de forma abrupta? Pode sim. Voltar de forma abrupta ao corpo, tá? Despertar, entrar em estado de vigília, isso já é mais difícil. Uma certa vez, com a minha primeira sonâmbula, na primeira vez em que ela teve que verificar alguém que estava hospitalizado, quando chegou próximo da pessoa, ela não suportou e voltou. Ela pediu para retornar, porque ela se deparou com um grupo de obsessores, de espíritos que estavam obsediando a doente lá no hospital. Então, ela não suportou aquele contato com aqueles espíritos, pediu para retornar. Então, nós encerramos o trabalho ali, eu dispersei, ela voltou para junto do corpo, saiu do hospital, voltou para junto do corpo, mas não para o estado de vigília. Para o estado de vigília, é muito difícil o sonâmbulo sair sozinho, porque é um estado profundo de transe. Então, da mesma maneira que o magnetizador levou ele ao estado de transe, o magnetizador também pode trazê-lo de volta através das dispersões fluídicas. Ele vai dispersar nas mesmas áreas em que ele fez as concentrações, e o sonâmbulo, então, vai retomando pouco a pouco, saindo daquele estado profundo de transe, retomando o estado de vigília outra vez. Então, pode acontecer sobressaltos, dificuldades. Às vezes o sonâmbulo diz, olha, eu estou aqui de frente à pessoa, mas não consigo ver as suas desarmonias. Eu vejo como se fosse uma nuvem cobrindo ela, cobrindo a pessoa, não enxergo nada. E aí, muitas vezes, a gente, naquele momento, faz uma prece junto com o sonâmbulo, pede auxílio da espiritualidade, faz uma prece a Deus, a Jesus, enfim. E aí ela começa a relatar, a nuvem está começando a dispersar, eu estou começando a enxergar. Daqui a pouco ela já estava enxergando novamente o doente e as suas desarmonias para relatar e descrever para nós. Ok. Mariane Paiva está fazendo uma pergunta aqui que você já respondeu também anteriormente. Ao despertar, o sonâmbulo consegue lembrar do que aconteceu? Você já respondeu isso numa pergunta anterior. Muitos sonâmbulos lembram. Olha, na atualidade, o que eu tenho percebido, seja os sonâmbulos na nossa instituição, seja nas experiências de outras instituições, de algumas outras poucas que estão fazendo, é que os sonâmbulos lembram de tudo. Talvez porque a faculdade desse sonâmbulo não consegue ir além, ou porque não foi magnetizado o suficiente, ou porque a vontade ou o fluido do magnetizador não foi suficiente para levá-lo a um transe mais profundo, ao transe sonambúlico propriamente dito. Por uma dessas questões aí, por algum motivo, o sonâmbulo não chegou ao ponto propriamente de sonambulismo magnético. Ok. Ana Lúcia Quadros, como chega até o magnetizador as percepções do sonâmbulo? Aí depois continua aqui, Ivanice Ribeiro, uma pessoa que levanta dormindo, faz alguma coisa no dia seguinte e não lembra de nada. É um tipo de sonambulismo? Acho que são duas perguntas juntas aqui. Bom, essa última situação é o sonambulismo noturno, né, que geralmente acontece quando a pessoa dorme, né? A pessoa vai dormir, muitas vezes se senta na cama, outros levantam o caminho pela casa, tem alguns até que saem à rua, em algumas situações até pode ser perigoso, né? Tem aqueles que sobem em janela, sobem no telhado, pegam facas para cortar alguma coisa, podem cortar as mãos. Tem alguns que tomam alguma substância tóxica, pensando ser água, suco, alguma coisa desse tipo. Então, em algumas situações se torna perigoso, né? Preciso estar atento a isso. Mas, na maioria dos casos, são inofensivos, vamos dizer assim, né? E, geralmente, eles não lembram depois o que aconteceu, justamente mostrando que é um sonambulismo, né? Não lembram o que aconteceu. Voltam a dormir, voltam para a cama, ou se deitam novamente, voltam a dormir, e não lembram depois, no outro dia, o que foi que aconteceu, precisa que alguém lhe conte, né? Isso muitas vezes acontece. A primeira parte da pergunta, eu não lembro mais o que era. Como chega até o magnetizador as percepções do sonâmbulo?
O sonâmbulo fala. Ele vai percebendo e vai relatando. O sonâmbulo, como eu mostrei o diálogo que eu tive com a sonâmbula. Eu vou perguntando e vai respondendo. Eu pergunto o que é que ele está vendo e ele vai dizendo. Dá uma olhada no fígado do paciente. E ela vai lá dar uma olhada no fígado do paciente. Eu estou vendo assim, assim, assado. Ela vai descrevendo. Então, o sonâmbulo vai falando para o magnetizador. Ok. Aliás, Laje, o sonambúlico pode interferir diretamente no tratamento do assistido ou só indica o que fazer? Depende do seu objetivo de trabalho. Essa é uma outra forma que nós podemos utilizar o sonambulismo. Os magnetizadores clássicos utilizavam os sonâmbulos para diagnóstico e prognóstico das doenças e para recomendar tratamentos. Mas como eles não entendiam o sonambulismo como um fenômeno de emancipação da alma, que esse entendimento só veio com Allan Kardec através da doutrina espírita, então eles não entendiam que o sonâmbulo poderia sair do corpo e ir até onde o doente se encontrava. Por isso que eles diziam que o sonâmbulo tinha uma visão à distância. Na verdade, a visão do sonâmbulo é a distância do corpo, mas a alma está lá. A visão da alma ela é presencial. A alma vai até onde o doente está e vê em loco o que está acontecendo com aquele doente e relata para o magnetizador. Então, os magnetizadores clássicos não conheciam essa possibilidade do sonâmbulo. Com o espiritismo já é diferente. A gente sabe que o sonâmbulo ele tem essa capacidade de emancipar-se do corpo e de ir presencialmente até o doente. Indo até lá, se ele sabe magnetismo, ele pode aplicar o passe diretamente no doente. Ao invés de apenas recomendar o tratamento, ele pode executar o tratamento naquele momento do transe sonambúlico também. Ele pode fazer isso sim. Ok. Carlos Santos, é imprescindível a confiança entre o magnetizador e o sonâmbulo em um trabalho de pesquisa e ou tratamento, ou pode ser feito sem um preparo para isso? Sem preparo, eu não recomendaria, não. É tão necessária a confiança entre o magnetizador e o sonâmbulo, quanto é entre o médium e o dialogador na reunião mediúnica, ou o médium e o dirigente da reunião mediúnica. É preciso que haja confiança. Os dois formam uma equipe de trabalho. O magnetizador não vai trabalhar ali sozinho, nem o sonâmbulo vai trabalhar sozinho. É uma equipe, é uma dupla. Então, eles têm que ter confiança entre si, sim, para que o trabalho possa render os melhores resultados possíveis. Se não houver confiança, já começa por aí. Se o sonâmbulo não confiar no magnetizador, ele vai criar obstáculos para entrar em transe. Ele não vai querer entrar em transe sabendo que vai estar nas mãos do magnetizador que ele não confia. Então, ele precisa confiar no seu magnetizador para que ele possa se entregar àquele transe profundo, o que vai acontecer com ele. Sem saber para onde é que ele vai, o que vai acontecer durante aquele instante de trabalho, ele vai estar literalmente nas mãos do magnetizador e da espiritualidade de Deus, obviamente, mas primeiramente ali, mais diretamente, vai estar nas mãos do magnetizador, que é quem vai cuidar dele para que nada de mal aconteça a ele e ele possa depois encerrar o trabalho estando bem. Então tem que ter essa confiança, sim. Ok. Manolita Fonseca, e o sonâmbulo pode ser um magnetizador? Pode ser um magnetizador, sim. Já trabalhei, aliás, alguns anos com uma magnetizadora que ela era sonâmbula também. Ela era minha sonâmbula e nos dias de trabalho de tratamento magnético, ela trabalhava como magnetizadora. Porque o trabalho acontecia em dias diferentes, né? O dia do trabalho de sonambulismo era o de sonambulismo, o dia de tratamento magnético era outro dia da semana. Então, um dia ela trabalhava como magnetizadora, no outro dia ela trabalhava como sonâmbula. E outro dia ela trabalhava como médium na reunião mediúnica. Ok. Lília Helena, sonambulismo e desdobramento são a mesma coisa? Você, acho que já respondeu anteriormente também algum comentário sobre esse assunto. Isso, desdobramento, eu diria que é a porta de entrada para o sonambulismo, né? O indivíduo, quando ele vai sonâmbulo, quando ele entra em transe, a primeira fase do transe é a fase do desdobramento.
em que ele tem percepções, mas ainda está muito ligado ao corpo físico, sofrendo ainda todas as influências do corpo físico. Seus sentidos físicos ainda estão funcionando quase que plenamente, vamos dizer assim. Mas à medida em que ele vai aprofundando o transe, ele passa desse estado, dessa fase de desdobramento, e vai entrando, se aproximando mais da fase propriamente sonambúlica. Ok. Adilson, a gente tem algumas perguntas ainda aqui, viu? A gente pode seguir? Estamos à disposição. Então, pronto. Pode seguir, estamos à disposição. Então, tá. Arlete Oliveira, é dado a todo sonâmbulo, mesmo ligado ainda a seu corpo, gozar de todas as faculdades de espírito? Dificilmente a gente vai encontrar um sonâmbulo para usar todas as faculdades de espírito que ele tem. Dificilmente, porque essa perfeição na Terra não existe. E também porque ele continua ligado ao corpo físico. Então, mesmo que o corpo ali está influenciando muito pouco, mas ainda ele sofre influência do corpo físico ao qual está ligado. Ele está em estado de emancipação da alma, a alma está mais independente, mas não está completamente independente do corpo, porque ele ainda está encarnado, ele está ligado ao corpo físico. Essa independência absoluta do corpo, só quando a gente desencarnar. Mas aí não é o caso do sonâmbulo, que ele permanece ligado ao corpo, e esse corpo continua influenciando sua alma. Então, a alma não vai conseguir utilizar com toda a sua capacidade, suas percepções, suas faculdades, porque o corpo físico ainda vai interferir. Além de que, essa mesma alma não tem todo o desenvolvimento necessário que uma alma pode alcançar, porque ela ainda é um espírito imperfeito. Então, as imperfeições da alma, tanto quanto as ligações com o corpo físico, isso ainda é obstáculo para que ela venha utilizar todas as suas faculdades de espírito. Ela vai fazer isso quando ela desencarnar. Ok. Ana Lúcia Quadros Lima. É o espírito do sonâmbulo que fala através do seu próprio corpo? Exatamente, é isso aí. O sonambulismo é uma espécie de automediunidade. Ele se desprende do corpo físico, mediuniza e fala através do seu próprio corpo. A alma se desprende, mediuniza o próprio corpo físico dele, que ela utiliza, funcionando então sendo uma automediunidade. Ok. O sono produzido por influência magnética é tão profundo quanto o sono natural ou mais profundo que este? Essa pergunta é de Eduardo Eugênio. É mais profundo que o sono natural. Tanto é que Kardec escreveu no Livro dos Espíritos que o sono é uma espécie de sonambulismo imperfeito. O sonambulismo é um sono bem mais perfeito do que o próprio sono que a gente tem todas as noites. Tanto é que, durante o sono, a gente não consegue utilizar todas as faculdades, a gente não tem muita lucidez, muitas percepções de onde a gente está, do que a gente está fazendo, do outro lado, mas o sonâmbulo ele tem uma percepção, uma clareza muito maior quando ele está em estado de sonambulismo do que dormindo. Ok. Benildes Miguel. Está acordado e, de repente, você apagar. É sinal de sonambulismo? Mais possivelmente de desdobramento, tá? Ou apenas um estado de transe que aconteceu aí, né? Que não deixa de ser um fenômeno de emancipação da alma. Né? Como disseram os espíritos a Kardec, o espírito ele se aproveita de todo e qualquer instante em que ele possa adquirir um pouco de liberdade. Então, no momento em que alguém começa a cochilar, por exemplo, quando está num ônibus, está sentado num ônibus, apesar de todo o barulho, de todo o chacoalhar do ônibus, ele consegue cochilar. E nesse cochilar ele sonha. Ou seja, ele teve um fenômeno de emancipação da alma, ele emancipou-se ali. Então, o espírito se aproveita daquela situação para ter um pouco mais de independência. Porque, na realidade, nós, como espíritos, o que nós mais queremos é a liberdade. O corpo, ele é uma prisão para nós, para todos nós.
O corpo é uma prisão. Então, como espírito, o que a gente mais quer é liberdade. Então, o corpo reduziu um pouco as suas atividades, reduzimos a nossa frequência de pensamento, o espírito se aproveita para desprender e a gente acaba entrando, seja num cochilo, seja num sono, seja num desdobramento, numa espécie de transe qualquer. Ok. Agora a pergunta de José Einá. Adilson, com a sua experiência, o que você diria do cuidado de Deleuze nos primeiros contatos com sonâmbulos? Não desviar o foco deles, mas investigar esses focos, para não atrapalhar o desenvolvimento da lucidez, ao que me parece inicialmente você se fixou no seu foco, interesse. Olha só, como eu falei, a gente geralmente tem uma programação no nosso trabalho de sonambulismo, que a gente sabe que pacientes e quantos caras sonâmbulos vai analisar naquela sessão de trabalho. Mas quando o sonâmbulo entra em transe, principalmente os sonâmbulos novatos, os que estão começando a desenvolver a faculdade, geralmente eles dão uma escapulida e vão para um lugar qualquer. Eles se desprendem do corpo, mas não tem muito controle dessa emancipação. Então, às vezes, quando ele entra em estado de transe e consegue conversar conosco, e a gente pergunta, onde é que você está? Ele diz, eu não sei. Estou aqui num lugar assim, assado, mas por que você foi para aí? Ah, não sei, eu simplesmente estou aqui, mas não sei por que eu vim para cá. Então, o magnetizador delicadamente pede a ele para vir para a instituição, vamos dizer assim, para a nossa instituição, ambiente ali do trabalho, para que se possa começar realmente o trabalho de verificação dos pacientes. Isso acontece geralmente com pacientes novatos, mesmo que a gente tenha um foco, mas isso aos poucos, à medida que o sonâmbulo vai ganhando experiência, ele já não faz mais isso, porque ele consegue manter-se ligado àquele foco de trabalho que foi definido, né, para aquela sessão. Ok. O Eduardo Eugênio, ele fez duas perguntas aqui. No estado de êxtase, o magnetizador continua a ser escutado ou apenas é percebido pelo sonâmbulo? E qual a relação do sonâmbulo sob a influência da música celestial? Se no êxtase ele continua escutando o sonâmbulo? É essa a pergunta? Eu não entendi. No estado de êxtase, o magnetizador continua a ser escutado ou apenas é percebido pelo sonâmbulo? Ele é percebido e escutado também. Mas muitas vezes essa escuta não é pelos ouvidos humanos, mas pela percepção, pela capacidade de percepção da alma. Então é a alma quem ouve, é a alma do estático que ouve o magnetizador aí nesse caso. Esse contato do magnetizador com o sonâmbulo ou com o estático, ele não perde. Porque a partir do momento em que o fluido do magnetizador está impregnando corpo e perispírito daquele sonâmbulo e daquele estático, é como se aquele sonâmbulo fosse uma extensão do próprio magnetizador. Então ele tem um controle, não absoluto, não total, mas ele tem um controle sobre aquele sonâmbulo, menos sobre o estático, mas um controle maior sobre o sonâmbulo. Então, na hora que o magnetizador quiser encerrar o trabalho, mesmo que o sonâmbulo não queira, o magnetizador tem condições de trazer o sonâmbulo de volta. Basta desmagnetizar. Basta retirar dele os fluidos que foram colocados e que levaram ao estado de transe. No êxtase, esse controle do magnetizador sobre o estático já é menor. O estático ele tem uma independência maior. Por isso, Kardec disse que ele está ligado ao corpo apenas por um fio, porque sua ligação com o corpo é bem menor. Seu estado de liberdade espiritual é bem maior do que no sonambulismo. Mas, mesmo assim, o magnetizador ainda continua ligado a ele fluidicamente, tendo ainda um certo controle sobre o estático. Então, ele continua a ouvir, o estático continua ouvindo o que o magnetizador está lhe falando, mas geralmente ele vai ouvir pelas percepções espirituais, não mais pelos ouvidos físicos.
Aí, só para encerrar, então, essa que ele questionou também, o Eduardo Eugênio, sobre qual a relação do sonâmbulo sob a influência da música celestial. Bom, eu não sei o que ele está chamando de música celestial, mas a música oferece uma influência muito boa sobre os sonâmbulos. Inclusive, Mesmer, ele colocava músicas para tocar enquanto ele magnetizava seus doentes. Até porque a gente sabe hoje que a música ela é terapêutica também. Existem, inclusive, terapias baseadas nas frequências musicais para tratar as doenças baseadas em determinadas frequências musicais. Então, a música geralmente exerce uma influência muito boa para com o sonâmbulo ou para com o estático. Então, pode ser interessante, sim, você ter uma música de fundo, uma música relaxante, que vai ajudar o sonâmbulo, tanto quanto o magnetizador, a relaxar. Mesmo que ele já esteja no estado de transe, essa música pode continuar lhe ajudando através das frequências que são emitidas musicalmente. Desculpe se eu não respondi a resposta à pergunta de maneira da mais conveniente. Tá ok, Adilson. A gente vai encerrar. Tem algumas perguntas que eu dei uma olhada aqui, que tem já perguntas que já foram respondidas anteriormente, que estão se repetindo, e certo. Algumas que não têm a ver com o tema de hoje. Então, a gente pede desculpas aí para quem ficou sem resposta, e se ficou qualquer dúvida, pode nos procurar aí pelo M, e a gente vai encaminhar, não é, Adilson, e dar as respostas numa nova oportunidade. Sim. Tá, então, antes da gente encerrar... Eu só queria dar um aviso, Neiva, se você me permitir. Claro. Eu fiz um levantamento de artigos de Allan Kardec na Revista Espírita que falam, ou que pelo menos perpassam, sobre o tema da emancipação da alma. Então, eu consegui reunir quase 700 páginas em PDF da Revista Espírita, falando que vamos falar, não diretamente, a maioria de forma indireta, mas que tocam no assunto da emancipação da alma. Então, quem quiser receber essa coletânea gratuitamente, lógico, manda um e-mail para mim que eu envio o link para que tenha acesso ao material. adilsonmota1@gmail.com adilsonmota1@gmail.com. Solicita a coletânea de artigos sobre a emancipação da alma, que eu envio para quem quiser gratuitamente. Ok, obrigada, então. Quem quiser saber um pouquinho mais, só mandar um e-mail aí para Adilson e vai receber um material completo para estudar. O importante agora é estudar, né, Adilson? Eu vou te pedir, se você quiser fazer algumas considerações aí antes da gente encerrar, fique à vontade aí uns minutinhos para você fazer o... Eu gostaria somente de agradecer a você, agradecer ao pessoal que me recepcionou hoje, a Carlos, que me fez o convite para estar aqui hoje falando para vocês, agradecer a paciência de todo o público, agradecer pelas perguntas que foram enviadas, enfim, agradecer por tudo. Muito bom sempre a gente estudar e falar sobre um tema que a gente gosta, né, de ler, gosta de estudar, é muito prazeroso. Então, na verdade, foi um presente que vocês me deram, muito obrigado por isso. E vamos estudar, gente. Há muita coisa para estudar. Nas instituições tem muitas pessoas que possuem faculdades de emancipação da alma, a quem não está se dando a devida atenção, nem se está se orientando como se deve, por falta de conhecimento das instituições. Vamos estudar, então, as obras clássicas do magnetismo, todas elas trazem conhecimento sobre sonambulismo, e tem muito material já aí que a gente pode ler, que a gente pode estudar. Basta procurar em Allan Kardec, ou a pedir a coletânea que eu falei há pouco, que a gente vai ter um material muito bom da própria base da doutrina espírita, que vem de Allan Kardec, muito vasto para a gente começar a entender a respeito dessa fenomenologia. Porque o que a gente sabe hoje sobre sonambulismo e suas aplicações ainda é muito pouco, né? O sonâmbulo poder aplicar o passe diretamente no doente, os magnetizadores clássicos não conheciam essa possibilidade, porque não entendiam o sonambulismo como um fenômeno de emancipação. Mas o Espiritismo já nos deu esse conhecimento, nos dando a possibilidade de utilizar o sonambulismo dessa forma,
o sonâmbulo magnetizador, que ele tenha conhecimento do sonambulismo e também do magnetismo, para que ele possa, assim, então, visitar o doente e aplicar o passe lá diretamente, que ele pode ter ali uma percepção mais apurada do que ele deve fazer, do que ele deve tratar, como também ele pode estar ali naquele momento recebendo o auxílio dos espíritos através da mediunidade sonambúlica, para que ele possa, assim, operar, executar um tratamento mais apropriado, mais de acordo com a problemática a ser tratada. E sabe Deus o que mais nós podemos descobrir e vir a desenvolver através do sonambulismo, né? Quantas e quantas coisas ainda nós podemos aprender e utilizar, direcionando o sonambulismo para outras finalidades também, que sejam para o progresso e o auxílio das pessoas e da humanidade. Muito obrigado a todos, boa noite e um ótimo final de semana para cada um. Obrigada, Gilson. Em nome do Enio, quero agradecer a tua contribuição para o nosso evento, que foi de grande valia, com certeza trouxe bastante informação, bastante reflexão, e que com certeza vai nos fazer pesquisar e estudar mais. Então, fica aqui a nossa gratidão.